Boa tarde, paz e graça a todos. Convido a todos a acompanhar a pregação a seguir com o nosso apóstolo João Mussumba, um homem de Deus que tem sido muito usado para a minha vida e para a vida de outros, e creio que será também usado para a sua vida. Eu convido a ti e a sua família a participar no Facebook, no YouTube, as páginas que estarão divulgando, e faça tu também, convidando os outros e divulgando o vídeo. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 21. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 21. Quando a nossa leitura não está pronta, o pastor lê por causa do tempo. Então, a partir do momento que o pastor sobe aqui, o microfone já tem que estar pronto para a leitura. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 21. Assim diz a palavra do Senhor: meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Versículo 22. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais a Yahweh com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. A obediência é melhor do que o sacrifício, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Versículo 23, o que é que diz? Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahweh, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Palavra do Senhor. Já toma o seu assento. Deus poderosamente lhe abençoe e seja bem-vindo à sexta-feira de romper. Eu vou pedir para ficarmos prontos para fazermos a leitura em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, e depois Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, Filipenses 2, 6, e depois Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo de número 29, estaremos falando e lendo este texto no decorrer da pregação. Hoje eu quero falar acerca da importância e do poder da obediência. Diga comigo, obediência. Deus seja louvado por essa noite. Eu quero que você pegue tudo aquilo que você conseguir, porque eu tenho a plena certeza que irá lhe abençoar. Diga comigo mais uma vez, o poder da obediência. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a partir do primeiro livro, Bereshit, que é o livro do início, e que é o livro do começo, é o livro do princípio, é o livro da criação. E nós encontramos no livro de Gênesis as chaves fundamentais para uma vida de sucesso em Deus. Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 3, nós encontramos pela primeiríssima vez a conversa entre Deus e o homem que é criado, Adão. Adão, que há uma grande discussão quanto ao seu verdadeiro nome,
porque Adão é a mesma expressão humus, ou Adam, que quer dizer terra, ou terra vermelha, ou humanidade. E esse mesmo homem que Deus cria, na dimensão, primeiro em espírito e depois forma, na dimensão da carne, do pó da terra, a Bíblia diz que Deus coloca esse homem no jardim do Éden, com a responsabilidade de proteger o jardim e de trabalhar, cultivar o jardim. E a Bíblia diz que após esse homem ter recebido de Deus a responsabilização de cuidar do jardim, de proteger o jardim, de cultivar o jardim, Deus fala com Adão acerca de um pormenor importantíssimo para que a vida que Adão havia recebido de Deus, quando nós encontramos no capítulo de número 2 de Gênesis, a Bíblia diz: e Deus sopra sobre o homem o fôlego. E a Bíblia declara que a partir daquele sopro, o homem passou a ser alma vivente. Diz a palavra que essa mesma expressão, sopro de Deus, que é chamado pelos estudiosos de Zoé. Zoé, que quer dizer que Deus sopra sobre o homem a própria vida de Deus. Zoé quer dizer a própria vida de Deus. Significa que Adão recebe pelo sopro de Deus nada menos, nada mais do que a própria vida que habitava em Deus. Então Deus transfere essa vida para Adão. E a Bíblia declara que esse homem que nós chamamos de Adão, ele está no jardim, em um lugar criado por Deus, formado por Deus, com animais criados por Deus, debaixo da tarefa que Deus havia dado a ele. E diz a palavra que dentro de muitas funcionalidades que Adão havia recebido, dentro do privilégio de carregar a vida de Deus dentro dele, a Bíblia declara que Deus vai dizer: Adão, tu vais permanecer no jardim, tu vais continuar no jardim, tu vais governar o mundo, tu vais cultivar e proteger e governar a terra. Mas há um porém: de toda árvore que está no jardim tu podes comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela diz o Senhor, não comerás, pois no dia em que dele comerdes, os teus olhos, ou certamente morrerás. A Bíblia declara que Deus então coloca pela primeira vez um princípio, uma norma, um mandamento na vida do homem. Tanto que, se nós analisarmos, a Bíblia declara que logo no capítulo 3, a serpente aparece para falar com a Eva e começa a induzir a Eva à tentação. Porque a tentação é aquela circunstância criada por Satanás com a finalidade de lhe fazer cair. Mas a provação é a circunstância criada por Deus para lhe amadurecer, para lhe testar, para lhe treinar. Então Satanás vem e tenta Eva, induz Eva ao pecado. E diz a palavra que então a mulher pecou e deu também ao seu marido, e ambos comeram. E todos pecaram por causa do pecado de um só homem. E o que é que nós entendemos? Na verdade, o pecado não estava na fruta que Adão comeu. O pecado não consistia em quem comeu primeiro. O pecado era a quebra do princípio que Deus estabeleceu. Significa de qualquer forma ou outra, Adão também pecou. Pecou por quê? Porque o pecado não é quem come primeiro. O pecado é transgressão do que Deus disse. Se foi induzido ou se for por voluntariedade, você acabou pecando contra Deus. Significa que Adão peca porque ele quebra o princípio. E o princípio é: não podes comer dessa árvore. Então a Bíblia declara que Adão peca e todos pecaram, e separados, destituídos, extinguidos estavam da glória de Deus. E a Bíblia declara que o homem
peca e Deus aparece no jardim. Diz a palavra que quando Deus aparece no jardim, e muito antes de Deus aparecer, por conta do pecado cometido que foi totalizado pelo casal, diz a palavra que eles começaram agora a descobrir que os seus olhos estavam abertos e que eles estavam nus. E depois daí começaram a procurar que folhas de figueira para se vestir e cobrir-se daquela vergonha. Porque uma das coisas que o pecado gera na vida de um homem é a vergonha do seu estado pecaminoso. O pecado gera vergonha, tanto que uma pessoa que está constantemente em pecado, ela não precisa que alguém lhe condene, a sua própria mente é o primeiro acusador. E há uma vergonha espiritual que nasce na vida dessa pessoa, que por mais que ninguém esteja falando mal dela, olhando mal para ela, o próprio pecado já gera uma vergonha interna. Você sente, parece que todo mundo sabe do que você fez, parece que todo mundo sabe do que você está a fazer. É isso que o pecado gera, a vergonha interna. E diz a palavra que quando Adão peca, Deus aparece a Adão e diz: Adão, aonde estás? E a Bíblia declara que Adão vai responder: Senhor, ouvi a tua voz a soar no jardim, e porque estava nu, me escondi. Aleluia. E porque estava nu, me escondi. Mas os irmãos vão perceber que o verdadeiro estado da nudez de Adão não foi depois do pecado. A verdadeira nudez de Adão foi antes do pecado. Porque antes do pecado Adão não tinha roupa, não tinha folhas, ele estava completamente nu. E nunca houve a necessidade de se esconder de Deus. A necessidade de se esconder de Deus parte por conta do pecado cometido, que mesmo após ter pecado, Adão ainda pega numa folha e se veste. Quer dizer que Adão já não estava completamente despido, ele já tinha uma folha que o cobriu, mas na mesma ele decidiu se esconder de Deus, porque Adão começou a perceber que quando você está em pecado, você está mal com Deus, não há nenhuma túnica, nenhuma vestimenta humana capaz de cobrir a nudez espiritual que o homem se encontra. A verdadeira nudez que Adão carregava não era nudez física, era nudez espiritual, porque estava em transgressão com Deus. Mas nessa noite eu quero me focar na obediência. Adão se escondeu e Deus vai dizer: Adão, quem te disse que estavas nu? Ele vai dizer: a mulher que tu me deste também me deu e eu comi. E Deus fala com Eva: quem te mandou fazer isso? A serpente me enganou. Então a Bíblia vai dizer que Deus agora tira Adão do jardim, na tentativa de Adão um dia não pensar em se aproximar à árvore da vida e novamente comer daquela fruta. E diz a palavra que Deus expulsa Adão do jardim. O que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver as primeiras consequências do pecado da desobediência. As primeiras consequências do pecado da desobediência. Lembrem-se, irmão, que a primeira coisa que Deus deu a Adão foi a própria vida que estava nele. Deus pega na vida que tinha e partilha com Adão. Logo, a primeira coisa que Adão perdeu não foi o jardim do Éden. A primeira coisa que Adão perdeu foi a vida santa, limpa, purificada, que Deus havia colocado sobre ele. A primeira coisa que Adão perde como consequência do pecado da desobediência é a vida de Deus dentro dele. Porque a Bíblia declara que ele recebe a própria vida de Deus, sem máculas, uma vida perfeita, uma vida eterna, uma vida sem doenças, uma vida sem falhas. Mas a partir do pecado da desobediência, Adão perdeu a vida que Deus havia colocado dentro dele. A segunda coisa que Adão perde por conta da desobediência, Adão deixou de ser filho de Deus e tornou todos criaturas de Deus.
É por essa razão que diz a palavra em João capítulo número 1: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se há uma necessidade em nos tornarmos filhos, é porque deixamos de ser filhos. Aonde é que deixamos de ser filhos? Na desobediência de Adão. Adão peca, nós perdemos a vida de Deus, a natureza perfeita e santa. Adão peca, nós perdemos a posição de filho de Deus. E Adão peca, nós perdemos um lugar chamado jardim do prazer, jardim do deleite, lugar de descanso. O que é que nós estamos aqui a ver, igreja? As 3 consequências da desobediência. Todo homem que vive em desobediência a Deus, a desobediência gera a perda da vida, a desobediência gera a perda da posição e a desobediência gera a perda do lugar. Adão perdeu uma vida, perdeu um lugar e perdeu uma posição. Significa que a desobediência gerou isso. Gerou o quê? A vida de Deus desapareceu do homem. A vida de Deus sumiu do homem. A posição de filho também foi removida. O lugar do deleite, do prazer, também nos foi tirado. Então Adão, quando peca e desobedece a Deus, ele perde a vida, ele perde a posição e ele perde o lugar. Porque o lugar é que gerava para ele a posição, e a posição é que dava para ele o lugar. Significa que uma coisa garantia a outra. Não há como ter uma posição em Deus sem primeiro ganharmos a própria vida de Deus. Então a posição e o lugar em Deus é fruto da vida que nós carregamos. Quem está comigo nesse lugar? E eu quero falar aos irmãos que a vida de Adão no jardim, ela não dependia totalmente da oração. Os irmãos vão lembrar que quando Deus coloca Adão no jardim, a única sugestão, ou o primeiro princípio, preceito que Deus dá para a vida de Adão, para segurar a vida que Adão recebeu, não foi: Adão, se você continuar a orar, vai ficar aqui no jardim. Deus não dá a oração como a ferramenta para proteger a vida que Adão recebeu. Quem está comigo nesse lugar? Deus também não dá o quê? Deus não dá uma igreja para Adão. Deus não dá orações para Adão. Deus não dá uma vida de adoração para ele proteger a vida que recebeu. A garantia ou a chave para proteger a vida que Adão recebeu chama-se princípio de obediência. É princípio de obediência. Deus estava a dizer: se você quer continuar com a vida que te dei, se queres continuar no lugar que te coloquei, se queres continuar com a posição que te coloquei, não tem a ver com oração, tem a ver com a obediência. Significa que tudo aquilo que Deus entrega para Adão dependia da sua vida de obediência e não da sua vida de oração. Eu não estou a desprezar a oração, mas eu quero levar para os princípios fundamentais de uma vida com Deus. A primeira coisa que Deus espera de um homem não é que ele tenha uma vida de oração. A primeira coisa que Deus espera do homem é que ele tenha uma vida em obediência. Obediência, entendam, queridos, é possível você ter uma vida de oração e ter uma vida quebrada, porque oração até desobediente pode fazer. A gente que vem para a igreja ora, mas não é obediente. É por essa razão que nós estamos a encontrar várias pessoas, e eu recebo isso quase todas as semanas. Ainda há 2 dias recebi, falei com os ministros, alguém mandou mensagem e disse: pastor, eu estou cansada, minha vida não avança, não muda, minha vida não dá certo, eu já orei, já chorei, já jejuei. E qual é o grande problema? O grande problema é que a maior parte das pessoas que reclamam do fracasso da oração, o problema não está na vida de oração delas, o problema está na vida de obediência delas. Porque existem coisas que Deus não vai fazer porque você orou, Deus vai fazer porque você se tornou obediente. A obediência pode te levar mais longe do que a tua oração. Tem gente orando, mas da medida que ora é na mesma proporção que ela desobedece. Deus não ouve oração de desobediente, porque para Deus em primeiro lugar vem a obediência e só depois vem a oração. É possível você ter uma vida de oração e sem
sem obediência ter uma vida quebrada. Mas é impossível, igreja, você ter uma vida em obediência e ter uma vida quebrada aqui na terra. Deus não nos convida primeiro a orar, Deus primeiro nos convida à obediência. E nessa noite eu vim falar para alguém: além de orar, também lute para ser obediente à palavra. Quem está comigo nesse lugar? Então o maior problema hoje da nossa igreja é que nós oramos muito e obedecemos pouco. Nós jejuamos muito e obedecemos pouco. Fizemos vários programas, mas obedecemos pouco. Nós viemos para o sexta-feira de romper, mas desobedecemos a Deus. E deixa lhe dizer, uma vida em desobediência é uma vida totalmente quebrada. Adão desobedeceu, perdeu a vida. Adão desobedeceu, perdeu a posição. Adão desobedeceu, perdeu o lugar. Quer dizer que a desobediência pode lhe fazer perder a vida eterna. A desobediência pode lhe fazer perder a posição de filho de Deus. A desobediência pode remover o lugar do deleite, que é o que? A nova Jerusalém. Toda desobediência mata uma vida, nos remove uma posição e nos tira de algum lugar. Mas a Bíblia declara, glórias a Deus, que por causa da desobediência de Adão, nós perdemos uma vida, perdemos um lugar e perdemos uma posição. Mas por causa de uma outra vida, de Jesus de Nazaré, que desceu para a terra, aleluia, a Bíblia declara em Filipenses, a minha leitora saiu e eu vou pregar, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6, a Bíblia declara: e porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sendo Deus, ele humilhou-se, ele se submeteu à forma humana, e ele foi obediente até a morte. Diga comigo, obediente até a morte. Diga, obediente até a morte. Por que, pastor, Jesus vai ser obediente até a morte? Porque foi até a morte que a desobediência nos levou. Então o destino da desobediência nos levou até a morte. Então Jesus tinha de descer para a terra para ser o oposto daquilo que Adão era. Então ele desce para trazer de volta o que? A vida, a posição e o lugar. A desobediência, minha pregação já terminou, se você já entendeu. A desobediência tirou de nós a vida, tirou de nós a posição e tirou de nós um lugar. Mas por causa de um desobediente, perdemos a vida eterna, perdemos a posição de filho, perdemos o lugar do prazer. Mas através de um Jesus obediente, nós ganhamos de volta a vida. É por isso que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ganhamos de volta uma vida em Jesus. E todos aqueles que o recebem, eles dão o poder de serem feitos filhos de Deus. Ganhamos de volta a posição. E ele disse: o que é que se passa convosco? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Mas como já tem morada, já não vou preparar lugar. Eu vim vos trazer de volta a vida que perderam, a posição que perderam e o lugar que perderam. É por isso que aqueles que vivem em Cristo em obediência têm de volta a vida, de volta a posição e de volta ao lugar. Quer dizer que eu vim falar para alguém nessa noite: seja bem-vindo à vida que Adão perdeu, seja bem-vindo à posição que Adão perdeu, seja bem-vindo ao lugar que Adão perdeu, por causa da obediência. Aleluia. Por causa da obediência, ganhamos de volta a vida, a posição e o lugar. O que o filho pródigo perdeu quando saiu da casa do pai? A vida. Por isso é que o pai vai dizer: esse estava morto
Porque fora do Pai não há vida. Todo mundo fora de Jesus está morto. Por mais que ande, por mais que fale, por mais que o seu coração está a bater, mas fora de Cristo você está morto. Quando o filho pródigo saiu, ele perdeu o quê? A vida. Depois perdeu o quê? A posição. Por isso que ele vai dizer: voltarei para o meu pai e direi: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz só trabalhador. Perdi posição, perdi vida, perdi posição. Em último lugar, perdeu o lugar. Estava fora da casa do pai. Mas quando ele voltou, caindo em si mesmo, disse: eu tenho um pai. Aleluia. Eu tenho um pai. Jesus, pegue isso. Jesus não nos devolveu a vida que perdemos em Adão com oração. Jesus nos devolveu a vida que perdemos em Adão em obediência. Porque aquilo que se perde pela desobediência só se resgata pela obediência. Tem gente que andou desobedecendo a Deus, perdeu muita coisa, perdeu alegria, perdeu paz, perdeu família e quer manipular Deus com sacrifícios. Não, não, não. O que você perdeu por causa da desobediência, só a tua vida de volta à obediência pode restaurar e recuperar. Por isso, a tua prioridade não deve ser voltar apenas a orar, voltar a vir à igreja, voltar a cantar, é voltar a obedecer. Porque tem muita gente que voltou para a igreja, mas não voltou na obediência. Voltou aos cultos, mas não voltou na obediência. Voltou a cantar, mas não voltou a obedecer. Voltou a orar, mas não voltou a obedecer. Que nos entendam, Deus escondeu as maiores riquezas do crente na obediência e não na oração. Quem está comigo nesse lugar? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor: como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Aleluia. Mais uma vez como pentecostal agora. Vê o poder da obediência. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Seria bom, o que, igreja? Que eles pensassem desta maneira e ter um coração o quê? Disposto a obedecer. Deixa eu falar, seria bom se eles pensassem dessa maneira, que tivessem um coração disposto a obedecer. Aí não tem jejum, não tem oração. Aí só tem o quê? Prega para mim, só tem o quê? Não, eu estou a te falar isso porque a razão de muito atraso na vida do crente é porque nos ensinaram demais a orar, mas não nos ensinaram a obedecer. E tem situações que você pode orar, mas se Deus não encontrar em ti obediência, nada funciona. Continue para entender o que é que vai acontecer com quem tem coração disposto a obedecer. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Oh, aleluia. Você pode falar aleluia, amém por essa leitura? Não, quando você está ouvindo a leitura e tem essa palavra, você tem que glorificar ao Senhor. Lê isso mais uma vez. Tudo, vai. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Eu quero ensinar o povo a celebrar a palavra, não está a entender? Lê isso mais uma vez. Profecia de verdade é isso aqui.
Como Aleluia. seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Se você tivesse um coração disposto a obedecer, tudo te iria bem a ti e não só a ti. Oh, aleluia. Quer dizer que a tua obediência não traz sucesso apenas para ti, não traz apenas resultados para ti. Por causa da tua obediência, até quem você gerar, tudo lhe irá bem só por causa da tua obediência. Oh, aleluia, oh, aleluia. Como eu queria que alguém entendesse a palavra. A palavra é poderosa de forma simples como ela está. Se tu obedecesses a minha palavra, não orarias para tudo ir bem. Basta me obedecer, tudo já te iria bem. Não só a ti, até o teu filho, até o teu neto, até o teu bisneto. Quer dizer que tem coisa boa acontecendo com filhos que não é fruto da oração deles. É porque uma mãe lá atrás obedeceu, um pai lá atrás obedeceu. Oh, aleluia. E o problema qual é? Você está a orar, tudo que você quer que te aconteça, você ora só. Você só ora, você não obedece. Algo está mal, vamos abrir um trabalho. Algo não está funcionando, mais uma vigília. Não está dando certo, mais um jejum. Nem tudo é jejum, irmão. Não. Aleluia, quem está comigo nesse lugar? Eu vou lhe revelar o último ponto e vai te chocar. Quem tem hábito, crente com cultura de pedir muita coisa para Deus, é sinal de desobediência. Quando você vê um crente, tudo é orar, tudo é pedir, tudo quer pedir ao Senhor. Tem um problema aí. Porque Deus está a dizer, bom seria se vocês pensassem assim. Se tivesse um coração disposto a obedecer, aleluia, tudo te iria bem, tanto a ti como os teus descendentes. Está a dizer, tudo vai bem na vida de quem obedece. E qual é o problema das nossas igrejas? Nós, e às vezes o erro também nosso dos pastores, só ensinamos crente a orar, nem procuramos saber como está a vida espiritual do crente dentro do trabalho que está a fazer. Porque alguém que mandou mensagem para mim, pastor, já orei, já chorei, já jejuei, mas nada está funcionando. Não, espera, algo está errado, não pode. A Bíblia diz, quem ora com fé recebe. Quem busca encontra. Quem bate a porta se abre. Como é que você está a buscar, está a bater e nada se abre? Não, algo está errado. Deus não pode mentir. Alguém aí é mentiroso e só pode ser você. Alguém está a mentir. Aleluia. Porque depois quando eu vou investigar, tem pessoas que mandam mensagem, pastor, já fiz tudo. Já fizeste tudo, vou fazer mais. Você está falando comigo para quê? Já fizeste tudo. Já fizeste tudo, pastor, já fiz tudo, já orei, já jejuei, já subi monte, eu não tenho mais nada. Outra pessoa que eu tenho uma fórmula secreta que eu vou te passar. Nosso segredo é só o secreto. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. Olha, faz assim, depois, olha, quando fizer. Não. Nosso segredo é a palavra. Aleluia. Tem pessoas que te colocam uma situação, você olha para elas ou para eles, você vê, ok, tá bem, estás a sofrer. Mas quando investigas o problema dessa pessoa, também dorme nas noites, anda à toa, namora com quem aparece, nem está bem convertido, e você vê, oi, por isso que não estão a te responder. Porque você está preocupado, porque nossa igreja está a cometer um erro. Nós estamos a ensinar ímpio a orar. Pior coisa que uma igreja pode fazer é ensinar ímpio a orar. E nós temos pessoas que vêm para a igreja, não se converteram, só são ímpios que aprenderam a orar. Levanta a mão e diga, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Ele já aprendeu que se começa meu pai, meu pai. Mas o coração dele não está convertido. Oh.
estou a falar a verdade. Porque tem gente que vem para a igreja, só aprendeu a orar, não se converteu, porque a obediência vem com a conversão genuína. Quem está comigo nesse lugar? Por isso, nesse ministério, você não aprende só a orar. Aprenda a ser crente. Aprenda a obedecer. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Quando você diz, pastor, Deus não está me respondendo, já orei, já jejuei, olha ainda para a tua vida, faz um check-up da tua vida. Analisa bem como está a sua vida. Se você tem obedecido ou só tem orado. Aleluia. Sabe o que diz a palavra? Aqueles que me amam me obedecem. Um dos sinais verdadeiros do teu amor é a tua obediência. Não é a tua quantidade de oração, é a tua obediência. Sei que nós estamos a receber pessoas na igreja. E porque nós temos medo que essas pessoas não fiquem, nós temos medo de pregar essas coisas. E depois o que é que vai acontecer? Vamos receber tanta gente na igreja, até figuras famosas, não sei o quê, que estão aqui, que só aprenderam a orar, mas convertidos não estão. Não estão convertidos. Quando você vê um crente que tem tudo ora, tudo é pedir, quando você vê esse hábito de sempre pedir, alguma coisa não está bem, porque a desobediência te leva a pedir muita coisa. Um crente que obedece, a Bíblia diz, tudo lhe irá bem. Pode levar o tempo que levar, tudo lhe irá bem. Pode passar o tempo que passar, tudo lhe irá bem. Vai demorar um pouco, mas tudo lhe irá bem. Deus te protege quando você anda na obediência. Josué capítulo número 1, versículo número 8. Josué capítulo número 1, versículo número 8. Assim diz a palavra do Senhor: que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás com bom êxito. A igreja não está a entender a lição de hoje da leitura. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente te conduzirás. Se meditares, se obedeceres, se seguires tudo conforme está aqui, Deus está a garantir para Josué: se você obedecer, tudo irá bem. Se obedecer, tudo irá bem. Então, a maior parte das bênçãos, dos benefícios, a maior parte daquilo que Deus tem reservado para nós, não é só uma questão de oração, é uma questão de obediência. Deuteronômio 28 diz a palavra: eis que eu coloco diante de ti a bênção e maldição, e você escolherá. Como escolher? Se obedecerdes as minhas palavras. Aleluia. Você vai notar quase tudo que Deus está a prometer, Ele só está a dizer: se você obedecer. Se você obedecer. Se você obedecer às minhas palavras.
E nesses versículos nem está a mandar orar. Não quer dizer que você não vai orar. Não quer dizer que não vai orar. Mas ele não está a dizer que a oração é a chave principal para que tudo isso que eu reservei se manifeste. Não, não, não. Está a dizer obediência. Se você obedecer, não é você entrar na oração e começar a declarar: Pai, eu sou bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor me colocou como cabeça e não como cauda. Não, 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 não falaram isso. Disseram: se você obedecer, Ele vai te colocar. Ainda não te colocaram. Se você obedecer, serás colocado como cabeça. Se obedecer. E quantos de nós temos reclamado de Deus pela falta de resposta, falta do feedback do céu? Nós oramos: Pai, há crentes cansados. Eu estou cansado de orar, estou cansado de jejuar, estou cansado. Não, 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 espera um pouco. Tira um tempo, analisa bem a tua vida, se você realmente tem andado em obediência ou não. Porque o que determina se o céu se move ou não, não é a oração que você faz, é o que essa palavra te garante. Se a tua vida está em conformidade com a palavra, o céu te responde automaticamente. Tua oração não convence Deus, não manda Deus fazer, não manipula Deus. O que faz Deus operar é o que está escrito aqui na palavra. Quando Ele olha para a tua vida, olha para a escritura e nota que a tua vida vai em conformidade com a palavra, o céu se move. Tem coisas que você nem ora, te acontecem. Tem coisas que você nem busca, elas te encontram. Aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Não está a dizer você vai orar. Se você me busca primeiro, se você me obedece primeiro, todas essas coisas te serão acrescentadas. Tudo aquilo que você está à procura na oração, você pode encontrar na obediência. O problema hoje é: você tem obedecido ou só tem orado? Tua vida vai de acordo a esta palavra. Teus pensamentos vão de acordo a esta palavra. As tuas ações vão de acordo a esta palavra. Como tens levado a tua vida espiritual, ministerial, familiar, tua vida emocional, vai de acordo a essa palavra? Será que quando Deus olha para ti, encontra o homem segundo o que está aqui? Encontra a mulher de acordo a que ele escreveu? Diz a palavra: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Eu não velo na tua oração, não velo pela tua oratória, não velo pelo teu choro, eu velo pelas minhas palavras. Se você está a orar e nem a tua oração vai de acordo à minha palavra, eu nem te respondo. Mas se obedecerdes, aleluia, se obedecerdes as minhas palavras, tudo te irá bem. Ele não disse tudo te irá bem na vida espiritual. A obediência atrai o favor de Deus em todas as áreas da sua vida. Tudo te irá bem. Levanta suas mãos em nome de Jesus e começa a orar. Diga: Senhor, me dê um coração que te obedece, um coração obediente, um coração obediente, um coração obediente. Ore para que Deus te torne uma mãe obediente a Deus, um pai obediente a Deus, uma filha obediente, uma esposa obediente, um esposo obediente, um líder obediente. Certas coisas estão privadas por causa da nossa desobediência. Há uma profecia para mim, profecia para mim. Eu não
profecia em mim, profecia em mim. Eu não posso falhar.